Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje, eu, Danilo Jeremia, junto com o Vitor Alexandre, que voltou do Covid. Por que você me bateu? Tá ficando doido, é? Nunca mais toque em mim, ô seu biólogozinho. Fala aí, Uber, recém-formado. Vai. Não, eu tô com meu certificado lá. Tá, com CNH. Olá. Tem desconto quando você se forma em engenharia, você ganha um cupom no localizo deve lá pra ganhar você. um desconto no aluguel de carro, No certeza. aluguel de carro. Minha faculdade tem vínculo com a Hertz. Então, e aí galera, tudo bem? Quanto tempo? Tô muito feliz de estar aqui, olha. Saudades. Caramba, eu tive a impressão que saiu meio irônico. Não, eu uso HP. Ele sente felicidade. Impressora. E aqui do meu lado... Nossa, que piada O ruim, editor velho. também aqui tá todo confuso aí, porque as nossas paradas estão dando errado, nossa tecnologia de última... Disso, não fala Nossa isso. tecnologia aí de última geração tá difícil de entender, o editor? Eu não consigo mais, gente. A gente tá contratando editores. Ó, Pô, 30%, nossa hein? tecnologia é melhor que o dinheiro pode pagar, que o nosso dinheiro pode pagar. Mano, saibam botar os microfones numa interface, fazer E funcionar, por quanto que é o favor. salário? Ó, O salário, ó, Amor. é uma parte do que a gente ganha. 30%? Pode ser 30% do que a gente ganha. 30% de zero é? Fica aí, menos, fica você aí. tá o convite. devendo. Muito obrigado. Alô, E Serasa. o Edwards Miranda também tá aqui, nosso intelectual. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Ele tá Depois né? dessa entrada meio longa, nós vamos para os recados do podcast. Recadinho. Pra ser sincero, podcast, @Instagram. E logo, É o logo... e-mail, a gente- isso? Que tipo de e-mail é esse? Hein, como é que a gente tem estratégia de voltar a publicar todos os dias alguma Tem, coisa? essa semana eu volto. Eu tinha tirado umas férias porque eu tava realmente atrasado. Agora essa semana eu volto. Já Atrasado criei com o quê? publicação pro mês inteiro. Olha Hashtag aí. fica Vocês a viram dica. que eu nunca parei, gente? Eu nunca entendi porque só eu sei mas faço. você não dia faz. só e não faz nada. E é porque você não faz, é a Mel que faz. Não, eu que faço. Mas eu repito de outro site. Caramba, o editor não edita, o postador não posta. Que isso, hein? Ô, empresa boa. Vinheta. Uma empresa que não emprega. Ah, não, pera, vinheta não. É, vinheta. Não, vinheta, foda-se, é meu programa. Vai. Se está em depressão, mais baixo. Que você Muito não bem, tem senhoras e paciência. senhores, hoje o tema é sistema Só um minutinho, carcerário. desculpa te atrapalhar. Por que você tá com o pé em cima de mim? Eu vou explicar. De verdade, assim, eu fiquei meio curioso. Eu vou explicar, Não. eu vou explicar. Explica. Porque eu acho Ah, que tá dando algum tipo de interferência aqui. ah. Se eu pisar no chão, vai bugar. Lembra É aquele o nosso- eletromagnético? Juro, Pulso juro. eletromagnético Juro. chamado André. Mas que fica realmente- pro leitor aí que o pé não tá na cabeça do Edwards, e sim nas pernas. Né? Mas vamos lá. Sistema carcerário. Sistema carcerário. Nós- Ou o problema dele, né? Ou o problema do... É. Mas assim, a gente vai falar exclusivamente do Brasil, acredito eu. Principalmente. Principalmente. Tá me copiando, né? Então, eu acho que esse tema é um tema bastante preso. Assim, mano. Por que Estou- tá assim, mano? É natural, desculpa. Quando eu sinto pena de você, eu estou apenado. Você tem pena? Todo mundo tinha que fazer um trocaralho do... Trocaralho. Do cadilho? Eu não lembro como é que faz essa piada também. Desculpa, gente. A gente tá muito feliz. Contexto histórico, Edwards Miranda. Vai. Contexto histórico. Gente, aquele papo de que a cadeia é uma forma de ressocialização, É verdade. isso não faz muito sentido. Não é verdade. Porque pensa, como é que alguém que estava em uma sociedade, ela não se socializou em sociedade, vai se socializar fora da sociedade com todos os problemas que depois a gente vai passar aqui. Mas aí eu já vou discordar com você já no começo, porque o termo de ressocialização não se refere à etiologia que ele nunca foi socializado. Sim. Na verdade, ele vai se Uma inserir... reeducação. Exato. De novo na sociedade, a fim de Certo. não cometer os crimes que cometeu. Só que aí que tá a grande questão. Como é que ele vai se reeducar em um ambiente que é mais propício que seja exatamente o oposto? Não, mas, aí sim. Aí Mas as eu antes condições disso, são nada eu legais. antes disso eu quero explicar de onde surgiu a cadeia. Aulas. Antes disso, você vai explicar de onde surgiu as cadeias. Isso, como é que começou a surgir isso? Pra Grande separar. parte do direito ocidental, que é o que a gente segue, ele veio de um direito chamado Common Law, que é principalmente utilizado lá pelos ingleses, pelos americanos, enfim.
sempre foi a ideia de que é uma coisa que até os libertários pensam muito. Quando você comete um crime, eu exijo uma restituição por aquele crime e uma multa. Para você não voltar a cometer aquele crime. Vou dar um exemplo. Você roubou o meu celular. Não faz sentido nenhum eu te prender. Me faz sentido eu te cobrar o celular, que é a restituição, mais uma multa. De repente, sei lá, metade do preço do celular por você ter me privado de ficar com ele por um tempo. Isso faz sentido. Ok. Isso faz sentido em diversas áreas. Apesar de algumas pessoas não concordarem. Se você mata, por exemplo, um pai de família, a pessoa tem que restituir o que aquele pai de família proporcionaria financeiramente para a família. Tipo, ele recebia 10 mil reais por mês. Ele tinha uma expectativa de vida de 60 anos. Então, Dentro disso aí há uma crítica, não é? sim, não, sempre há crítica. Por exemplo, eu acho que a primeira que vem na minha cabeça, por exemplo, é que você pode comprar mortes. Porque se eu sou uma pessoa muito rica e não gosto da sua pessoa, não, eu pago o que o Edson Eu valia. pago depois. Isso em Foda-se. tese pode acontecer. Mas eu estou explicando o contexto histórico. Antes se faziam dessa forma. Na questão de como o LOL você restituía aquilo que foi tirado e ainda aplicava uma multa. E essa multa que geralmente vem o grande contexto de ser algo extremamente pesado, a ponto de não compensar para a pessoa fazer. Por exemplo, assim, você é um milionário. Sou. Então você restituiu o que o cara... Agora você vai dar metade do teu Agora você formulo. tem que dar tipo 90% de tudo que você tem. Ai, dói. Por conta da multa que você... Pra você não voltar a fazer de novo. Então, tipo, isso desincentivava a pessoa a fazer, entende? Acho que é justo. Só que como é que surgem as cadeias? Até chegou ali Pra pobre. na Idade Média, chega ali, as pessoas começam a ser julgadas somente pelo rei. O rei, ele tinha como se fosse o Estado, ele tinha o direito de julgar as pessoas. poder Só ele que podia. centralizadaço, Isso. Até que o rei julgasse essa pessoa ficava presa em uma cadeia até chegar o tempo, beleza, agora é sua vez, vamos pra lá pra ele tem não nome fugir e isso. tal. Prisão preventiva. Prisão preventiva, não deixava de ser. E aí, beleza. Só que passa ali depois pra Revolução Francesa, coisa e tal, a galera começou a ter uma ideia de cadeia diferente. A ideia da cadeia não era mais só uma questão de um tempo até ser julgado, mas era uma ideia de você mudar o pensamento da pessoa, fazer ela ficar pensando naquilo que ela fez, tirar ela da sociedade, enfim, tal, não sei o quê. E a gente começou a aplicar a cadeia como um método geral. Um método que, tipo, você cometeu um crime e você fica na cadeia. A gente vai falar na parte libertária disso, mas você percebe que tem um sério problema aí. Beleza, a gente pode tirar os casos de crime de assassinato, mas, por exemplo, alguém roubou um carro. Faz sentido você perder o carro e ainda ter que pagar pra pessoa ficar presa? Isso é estranho. Não parece... Explica melhor como que eu vou pagar pra pessoa ficar presa. Porque você, olha só, o cara te roubou o carro, você perdeu esse carro, sumiu, beleza. Já é. Aí você tem que pagar imposto. Parte desses O impostos... que é imposto? O teu cu. Parte desses É impostos... roubo, é só isso É que eu roubo, quero tá, responder. desculpa, é que eu não sou tão... Eu também, mancado eu assim, tinha entendido desculpa. isso, mas eu fiquei quieto. Mas aí é que, né? Aí Lerdo é foda. a pessoa paga um imposto e parte desse imposto é levado para construção de cadeias, manter prisões, enfim. Ou seja, você perdeu o seu carro e ainda tem que pagar para manter o cara preso lá dentro. Você tá perdendo duas vezes. Isso é bem prejudicial do ponto de vista de incentivo. Aham, sim. Mas no caso, tu não tá ganhando a satisfação de ver o cara privado de A liberdade? pergunta é, isso realmente é importante? Pois é. Você pode até sentir o gosto, mas qual é a efetividade? Se você pudesse escolher, seja sincero. Alguém roubou seu Ó, carro. é pra ser sincero. É pra ser sincero. Se você pudesse escolher, você ia querer ter o dinheiro do carro de volta ou que o cara fosse preso? Eu queria ter o dinheiro do carro de volta. E o que cara ele fosse ser preso. preso? Não. Isso e uma multa. Show. Faz mais sentido isso, não faz? É mais lógico. Então, essa é a história da cadeia. É uma lógica de propriedade privada. Exatamente. A Como Law, ela é bem parecida com a lógica libertária em muitos pontos. Você violou a propriedade privada. Você tem que restituir com uma multa. Entendi. E tem data de lá do tempo do rei mesmo? Não Então, tinha algo... tem um livro... A privação da liberdade. Então, a Digamos privação da liberdade nesses moldes que a gente vê agora, ela vem muito de Foucault, de vigiar e punir. Aham. Eu tenho um contexto médico anterior, histórico, que na verdade
tanto aqueles que cometiam crime e aqueles considerados doentes mentais eram excluídos, afastados da sociedade. Era o mesmo local, assim, não tinha Sim. nenhuma diferença. Quem cometia crime, quem tinha uma patologia mental mais severa, eles eram literalmente levados para fora, sei lá, abandonados em qualquer lugar, longe de qualquer coisa, para definhar e morrer de qualquer forma. Em 1800, com Pinel, o médico Pinel, ele meio que deu uma revolucionada no sentido que ele criou os famosos hospícios, os hospitais centralizados, especializados, algo específico, né, para doença mental. Mas mesmo assim era considerado ver uma forma de privação da liberdade. Sim. E aí eu pensei mais ou menos nesse contexto. Assim. Então, isso que eu contei pra vocês... Tem aquele código de Hammurabi, né? É muito, muito antigo. Bem mais pra trás, Bem, né? muito, muito antes. Uma das primeiras civilizações escritas que a gente tem. Que tem algo escrito. Essa questão que eu falei aqui, tem num livro chamado Enterprise of Law. Ele conta a história, esses povos que usavam muito, que criou essa common law, são principalmente povos nórdicos e daquele tempo. Povos ali da Islândia, coisa e tal. À medida que eles foram, vamos dizer assim, de certa forma, se espalhando ali pelo que hoje a gente conhece como Inglaterra, e aí começou a ter a criação dos anglo-saxões, reis. O rei, ele tinha muito incentivo em punir determinada pessoa, porque se ele punisse e prendesse, o rei ficava com a propriedade daquela pessoa. Então você começa a ver aí um incentivo também por trás de você punir alguém em uma prisão, porque o bem dela passa a ser do rei. Sim. O rei centraliza mais poder. Então, tipo, isso tudo é contado nesse Enterprise of Law. Se alguém tiver interesse de ler, é bem interessante. Aí, a partir ali da Idade Média para frente, por volta de 1700, século 18, 16 especificamente, as pessoas aceitaram que ia ficar preso mesmo, vamos começar a deixar mais preso ali, coisa e tal. Os presos na época trabalhavam. É isso que eu ia falar, que na verdade na Idade Média, sei lá, a galera que era presa, na verdade, virava escravo. Sim, era uma forma de pagamento com a vida. Você trabalhava ali para se sustentar e sustentar determinadas pessoas. E a gente vê uma diferença muito grande na questão demográfica também. Nessa época eram menos pessoas, mas era viável através de força, o custo disso, você manter as pessoas por medo. Sim. Era a definição de Estado, você metia o medo nas pessoas, as pessoas não tinham uma quantidade de informação. Monopólio. Era um monopólio, você tinha ali um exército forte, consequentemente você controlava a sociedade. À medida que o encarceramento começa a aumentar de forma tão exagerada, que é o que até o Vitor vai falar aqui, em partes muito grande, começa a se tornar inviável para o Estado, que é o monopólio da força, controlar essa população. Sim. Então você percebe que as cadeias hoje são só tipo assim, o Estado só controla para você entrar e não sair, mas lá dentro cada um faz sua regra. Tanto na hora de você ser preso, a polícia chega e pergunta: você faz parte de alguma facção criminosa? Já pode direcionar. Porque daí você já direciona para cadeia específica, senão você vai morrer. É certo que você vai morrer. Então, tipo, percebe que é até com um certo incentivo que o Estado mantém organizações criminosas no sistema penitenciário, porque ele não consegue controlar. Obviamente, porque numa cela que caberia 13 pessoas, tem 30, 40. Aí a gente entra até no rolê dos humanos, direitos humanos. Que é um rolê. E qual é a situação? A gente já pode puxar para o Brasil? Puxar para a realidade de hoje já. Como é que é hoje no Brasil o sistema penitenciário? No Brasil, se tem 40, cabe 40. Tem 40, cabe 40. 40, cabe 40. Eu ia falar isso, ó. Então fala aí. Se tem 40... Cabe 20. 1000. Socado em cima do outro. Cabe 60? Bom, eu entendo quem fala isso, mas a gente tem que ver que isso é muito sádico. Os caras ficam tipo, que nem na Índia, né? Todo pezinho assim, meio triste. Pois bem, Então, foi a partir daqui que começou a dar problema, os áudios cortavam várias vezes e eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra tentar deixar natural a conversa. Valeu. Eu ia falar aqui sobre o SIS-DPEN. Tá certo, pode tá. Sistema de alguma coisa de penitenciário. Eles têm os dados de pessoas presas no Brasil. Um dado bem confiável, né, no cara que fala sistema de alguma coisa penitenciária. Tipo assim... Peraí. O cara sabe que tá falando. Não, é porque ele é uma plataforma
do Departamento Penitenciário Nacional. Então, o sistema do Departamento Penitenciário Nacional. Tá certo? Agora melhorou, podemos seguir. seguir. Nacional de Agora qual ficou mais país? confiável. Brasil, que é um país da América do Sul, planeta Terra. Então, eles fazem vários relatórios, o mais recente, obviamente, como tudo no Brasil, é 2020, não tem nada... 2020, do mês 1 até o mês 6, né? De janeiro até junho, não tem nada de julho. Só que lá, o Brasil tinha 702 mil presos, até aquele relatório. Eu peguei aqui de alguns estados pra gente ver. Por exemplo, Rondônia. Rondônia tem mais ou menos 1% dos presos do Brasil. São 6.500. Isso acontece porque aqui tem muita prisão de segurança máxima. Sim, isso que eu ia comentar. Muitas. Inclusive uma galerinha top aí, alguns caras de uns certos complexos de favelas, acabam vindo pra cá. E São Paulo? São Paulo tem 218 mil presos, o que é praticamente aí 27% da população carcerária do Brasil está em São Paulo. Isso aqui é somando todas as prisões, tanto ela estadual como as federais. Homens e mulheres? Tenho. Fala rápido, você não vai trabalhar de novo. Por categoria de drogas... Senhores, estamos tendo problemas técnicos aqui com o nosso O editor. editor que é uma merda. Não, Aí- tá, eu vou continuar aqui, ó. Eu vou falar aqui sobre drogas, porque drogas é um problema em que é a maior porcentagem, é a segunda maior porcentagem de pessoas presas no Brasil é por drogas, principalmente Primeiro é o pela quê? Homicídio? contra o patrimônio. Contra o patrimônio. É. Lá eles Foi fazem lá, pichou a estátua, pronto. é. Não, contra o patrimônio eu acho que é tudo. Roubo. Contra o patrimônio é roubo normal. Inclusive eu quero fazer uma pergunta pra vocês depois. Estelionato é crime ou não? Estelionato é você convencer alguém a te dar dinheiro por alguma promessa que ele pode ganhar, né? Se isso pode ser crime ou não. Cara, se... Pela lógica libertária ou lógica jurídica? Lógica libertária. Faz sentido. Eu chego aqui e falo, ó, se tu me der 10 mil reais hoje, tu ganha 15 mil amanhã. Isso E é é uma crime? mentira. E é uma mentira. Isso é uma quebra de contrato. É uma quebra de contrato, né? Beleza. Tudo certo? Certo. Tá bom, só queria ter certeza. Então. Enfim. Drogas. Lei 11.343 de 2006. Uma lei que tem 15 anos e nunca foi atualizada. E a anterior ela era de 76. Então, assim, Antes era pior, perceba. Hoje ela é ruim, mas pensa que antes ela é pior. Ela Deixa o demorou Vitor 30 falar. anos para atualizar. E agora tem uma de 2006 que nunca foi atualizada. E 232 mil pessoas no Brasil foram presas baseado nessa lei. Que diz que você não pode... É muito verbo. Lá naquela lei tem muito verbo. Transportar, armazenar, cuidar, transferir. Um monte de coisa lá relacionada a drogas. O que na minha opinião é um certo problema. Porque além de ser muito subjetivo... Tem álcool com consumo? Então, antes de existir essa lei de 2006, a lei não diferenciava a questão do consumidor do traficante. Era a mesma coisa, as pessoas eram presas. Em 2006 surge essa diferença, o que é um avanço, por um lado. Mais ou Em menos. compensação, essa escolha tornou subjetivo. É meio que o juiz que decide se aquilo de fato é um consumo ou se aquilo é um tráfico de drogas. O que torna muita gente que é pega com droga automaticamente presa, porque daí seria um flagrante delito. Que a pessoa é presa e muito tempo depois ela vai ser julgada, vai encontrar um juiz. Eu peguei até um dado aqui, só te cortando rapidão, é que a pessoa pega em flagrante, ela passa em média 136 dias Esperando o julgamento. esperando chegar na frente de um julgamento. Perceba que é um problema. Imagina, você tava ali com uma quantidade só para uso. E aqui é importante fazer um disclaimer. Eu sei que tem muita gente, ou pode ter muita gente que nos ouve, que acha que as drogas sejam um problema. E você pode estar certo com isso. Mas a pessoa criar um problema com o corpo dela é um problema só dela. A gente pode chamar no máximo de burrice, mas não um crime. Não tem restituição, né? Você ficou 100 dias, 130 dias lá preso. Não tem. Na Ah, verdade, não é existe inocente. alguns casos que a pessoa entra em processo contra o Estado, mas são poucas pessoas. A maior parte das pessoas não vai acontecer. Fora os prejuízos irreparáveis. De repente você foi preso em uma cadeia específica, lá você pode ter sido abusado, lá você pode ter sido aliciado por crime, vários outros fatores que afetou sua vida. Uma recolocação no mercado de trabalho de um ex-presidiário é quase improvável. Então, percebe que tem muitos custos irreparáveis pelo fato de alguém achou que você era um traficante.
já é... Considerando que o tráfico de drogas seja realmente um problema. A gente já fez até um episódio falando sobre drogas, que eu recomendo fortemente que as pessoas escutem, porque é bem legal isso. Ah, tá. O cara é só empresário, né? Em tese. Que Empreendedor. acaba virando... Eu achei que você ia recomendar que as pessoas usassem as drogas. Não, nem tanto. Eu acho que usar drogas é um problema sim, a pessoa pode ficar ruim, mas o fato de eu achar que é um problema pra saúde dela, eu não posso chegar e proibir dela usar, né? Inclusive... Eu acho que pode sim. Inclusive eu tô numa empreitada aí pra Fala, proibir pode falar. fast food. Mas isso é outro papo. Vai, continua. Acho que você vai muito longe com isso. Também. Legal. É porque esse negócio do Edward, dos inferno. 130 dias, eu acho que uma pessoa que tipo, só usa droga, ela tem muitas chances de nesses 4 meses, que dá 120 dias, sair de lá como um criminoso. Sim. Ela sai pior do que ela entrou, porque ela começa a ficar 4 meses com os carinha lá, com os coleguinhas, aí sai com incentivo, ó. Você começa a fazer um job pra gente, a gente te dá um dinheiro. Então, por que você vai deixar na prisão? Porque, ó, o Brasil tem um problema, superlotação, certo? Sim. Então você tem que resolver Né? isso. Você tem que resolver isso. Causa e efeito. Vamos fazer um disclaimer do porquê É. que a gente tem que resolver isso? Porque, cara, eu já estive do outro lado na posição de que falar que bandido bom era bandido morto e de que, tipo, direitos humanos é só pra defender o humano. Já falei isso. Também. Só que, você é perturbadinho mesmo. só que quando a gente para pra pensar logicamente, qual que é o objetivo? Você não quer que a sociedade melhore com relação à segurança? O objetivo é esse. Beleza. Aí você fala, não, vamos só atacar a gente na cadeia lá e deixa morrer. Beleza, você pode dizer isso, é um pouco perturbador, mas você pode dizer isso pensando que isso está ajudando. Só que se 70% das pessoas que são presas saem de lá cometendo outros crimes, a gente pode dizer que essa forma não está funcionando. Você pode dizer que a pessoa merecia morrer fazendo isso, você pode acreditar nisso. Só que essa forma não está funcionando, está sendo pior. Então a gente tem que pensar numa forma de solucionar o problema e não ser só demagogo, porque o que a gente mais vai ver com relação à segurança pública na parte prisional são pessoas populistas. De um lado falando da questão de direitos humanos e de outro falando que bandido bom é bandido morto. Só que sem um resultado factível. Se você parar pra pensar, você pega o gráfico de encarceramento no Brasil. Aumentou dos anos de 2000 a 2018, aumentou tipo drasticamente. Só que pensa, você se sente hoje mais seguro do que você se sentia 18 anos atrás? Não. Você pode continuar? Você vai dar uma opinião? Daqui. Não. Você não se sente mais seguro. Então, isso só mostra que você piorando o sistema lá dentro, você tá inevitavelmente piorando o sistema aqui fora. Tem até um cara que fala assim, Simulando, não né? existem muros tão altos que... É, vou comer um pãozinho aqui, né? Não existe muros tão altos Que dividem. que façam eu conseguir ter paciência. Hoje é 10h10, eu preciso ir embora daqui 20 minutos. Fala aí então, os muros. Tá funcionando? Vamos lá. Tem uma frase que diz assim, não existem muros tão altos que separam a sociedade livre da sociedade que está presa. E isso é um fato. Por mais que a gente possa dizer que o cara vai ficar preso, uma hora ele vai ter que sair. E se lá dentro for tão ruim a ponto de ele só piorar, vai piorar a sociedade aqui fora. Então, tudo isso que o Vitor vai falar não é uma coisa assim de tipo, estamos defendendo o bandido, adota um bandido então e leve para sua casa. É porque simplesmente precisa melhorar para que não piore aqui fora. Então, pra encerrar, qual Para que encerrar, qual que seria a solução, pô? calma, pra quem deixa ele comete falar crime? os dados, pô. Você cortou o cara Você tem 20 na moral. minutos ainda, parceiro. É. Tu acha que tu consegue? Consigo? Não, eu vou então. É porque a questão do que eu queria falar rapidinho de causa e efeito é que você tem um problema, certo? O efeito é que tem muita gente. Construir mais prisão não vai resolver o problema, porque o problema é que tem muito crime. No Brasil, só para lembrar, 5% dos crimes de homicídio são resolvidos, 95% não. Então tem muita gente para ser presa ainda. As coisas não estão... Que nunca vão ser presas, que mas nunca que... serão presas, que você nem vai descobrir. Ou acontece, Você pode falar perto do microfone? ou acontece da pessoa ser presa, o STF assim, nem foi legal essa prisão aí, cancela. Eu não sei casos que acontecem isso. só Com pessoas normais, né? Só Com pessoas político. normais isso não costuma acontecer. Mas é comum. Tá, enfim, vou focando aqui que alguém tá me olhando com a cara de raiva.
Dos 700 e poucos mil presos, 685 mil são homens e 31 são mulheres. Cadê a igualdade? Faz sentido. Cadê? Não tem. Chama sua amiga lá, ô Danilo. Nossa, que graça. Aí que eu Não lembrei que corta. agora. Graça. Tá, agora, ó, média de lotação do Brasil, 167%. Era pra ter 10, tem 17. Se tem 17, cabe 17, não cabe? Que maldade, Que cara. otário, os caras estão lá sofrendo. Sabe por quê? Olha só, eu vou dar um exemplo que você falou, que vou acelerar aqui. Gente que não paga pensão. Vamos imaginar, o cara não pagou pensão, foi preso. Como que a criança vai se beneficiar disso? Qual é o incentivo? Ah, você não pagou a Mas aí pensão, o Estado paga no lugar, não? Não. mas se o Estado pagasse no lugar para Tinha uma o pai bolsa? estar preso, o pai teria um grande Uma incentivo bolsa de estar preso. Pro presidiário Eu acho que manter a não, porque eu acho que família. não é legal ficar preso, não. Ó. Mas assim, dependendo da situação da pessoa, na lógica humana, muitos pais se sacrificariam para fazer isso pelos filhos. Na lógica humana. Então, se tem um incentivo que diz, se você for preso, seu filho ganha dinheiro. Ah, então eu vou matar alguém. Eu vou preso, ele ganha dinheiro. Eu sou um lixo mesmo, inútil. Não, Quero arranja meu filho- emprego. Quero que meu filho seja sustentado. Acabou. Não tem isso. O Estado não paga se você é preso. Tem aqueles R$900 Mas lá. não tem o seguro lá da... Sim, para um preso que já contribuía pro INSS, né? Seguridade Social. Ele já contribuía, eles ganham uma mensalidade lá de R$900, que até fala, nossa, é mais que o salário mínimo, não sei o quê. Não concordo, mas, enfim, a família que ganha, né? Tá, agora eu vou falar sobre outros países, posso? Com certeza. Outros países. O Brasil tem uma proporção de acho que é mais ou menos 300 pessoas a cada 100 mil. 300 a cada 100 mil, a proporção de presos. Vocês já assistiram Newsroom? Não. Não, né? Tá. Nessa série, no começo da série, uma mulher pergunta pro jornalista. Uma mulher pergunta pro jornalista o que faz os Estados Unidos ser o melhor país do mundo. E aí ele tipo começa a gritar com ela, falar que os Estados Unidos não é o melhor país do mundo. Ele só ganha em uma coisa: proporção de pessoas presas pela população do país em geral. Que na proporção dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem 700 mil presos. Lá tem, e é porque diminuiu bastante, 1,8 M. 1,8 milhões de pessoas presas. É a maior taxa de encarceramento per capita do mundo. Aí a gente pega aqui uns países exemplos, né, pra gente ver que não é uma questão de população, é uma questão muitas vezes de educação e da sociedade em si. Porque o Canadá tem uma proporção de só 104 por preso, 104 a cada 100 mil pessoas. Tem 38 mil presos no Canadá, de uma população de mais ou menos 40 milhões de pessoas. Tem 1,8 milhão de presos Nos Estados Unidos. pela população inteira, então. É a população do país inteiro. Ah, tá. E é bem alto lá. 300 milhões. E a Noruega? A Noruega tem 3 mil presos. É uma proporção de 63 presos a cada 100 mil Tem pessoas. aqui na cidade isso. Não, literalmente. Não, aqui em Rondônia tem 7 mil presos. Em Noruega tem 3 mil. Ah, mas Noruega é do tamanho de, né, pequeno. Não, nada a ver isso. Não, sempre alguém vem com a justificativa. Não, mas é porque eles têm uma cultura diferente. Claro, porque tem cultura que o pessoal simplesmente gosta de ser preso e tem cultura que o pessoal não gosta. Aqui normalmente tem muito preso Na verdade, que não gosta. é essa justificativa da cultura. Mas tem cultura que o pessoal gosta de ser pobre. Não, quando você compara esses números, um monte de gente fala, não, mas é que a cultura do brasileiro é diferente. Só que, na verdade, está relacionada a instituições. O nosso problema são instituições. Você pode copiar o de lá pra cá? Pode. Mas aí vai ter gente falando, ah, mas aqui é o Brasil, né? Aí não vai funcionar, né? Aí você joga de lá pra cá, de cá pra lá. Suécia, 6k de presos, 59 a cada 100 mil pessoas. E as Ilhas Faroé, que é uma ilhazinha que fica próxima da Dinamarca, que tem incríveis 6 presos. Caramba. Pô, mas deve tem ser- quantas pessoas lá? 100? 50 mil. É uma proporção de 12 a cada 100 mil pessoas Pô, o cara presas. vacilou muito, né? Não, mano, Mas mas... é um dos 6, tá ligado? Pô, eu sou um dos 6 mais Conheço. procurados desse país. Mas eu não sei como é que é, tipo, coisa. Vai que é, tipo, uma instituição de 6 presos, mas é os 6 mais doentes do mundo, né? Pode ser, Prisão subterrânea Tipo, lá. o Hitler tá preso lá, tá ligado? Hitler, Stalin, Mao Tse, só os top. E sobre... Já que eu falei sobre isso e o editor tá me olhando com uma cara de raiva... Não tô eu vou olhando, falar- não, que Eu vou isso? falar sobre rebeliões. Posso? Show. Rebeliões. Entre 1952 e 2017, o Brasil teve incríveis 500 mortos.
Aí em tem que rebelião. morrer mesmo, na minha opinião. Caraca. Tô É porque eu brincando. acho que tem gente lá que não merecia estar lá, né? Essa Então, é a grande isso questão. que é o morrer. grande foco. Drogas, o cara literalmente pegou uma planta, colocou dentro do corpo pra dar uma... Relaxada. E foi preso e provavelmente foi morto numa rebelião de preso. Você fala, isso é justo? Não, Para bolsonarista, talvez. é mais que justo, é correto. Mas se você tiver Acabou, tem que acabar. Nossa, aí foi muito... Isso sem contar, assim, em todo custo que envolve uma rebelião. Pô, com uma rebelião, você vai chamar todo um contingente de policiais militares pra parar aquilo ali. Agentes públicos podem ser mortos nesse confronto. Gasto com munição. Você gasta com munição, com transporte. Você, muitas vezes, o cara tem que acionar a Guarda Nacional pra chegar lá e dar o suporte. Você mobiliza muito dinheiro por causa de uma rebelião de, às vezes, 300 pessoas. Aí você fala assim, é bom? Isso ajuda realmente? De 300 pessoas, provavelmente 10 eram cabeça e o resto foi provavelmente guiado Sim. porque se eles não fizessem isso antes, alguém ia fazer com eles na prisão. Porque na prisão tem isso, né? Como mostra muito bem o Tropa de Elite 2, no começo do filme, né? A rebelião na prisão lá, que os caras começam a atacar outras facções. Teve recentemente, né, o quê? 2 anos atrás? Então, Que tava, grande parte das prisões estavam matando facções específicas. Sim. Ó, um exemplo. Aí foram 14 rebeliões. Entre 1952 e 2017 foram 14 rebeliões. Tem 3 aqui que eu anotei. Acho que a principal é o do Carandiru. Mais conhecida, né? Foram 111 mortos. Teve Foi um aqui de Rondônia, né? Foi uma literal chacina, 111 mortos. Manaus, em 2017, teve lá 60 mortos numa rebelião lá. De Porto Alegre tem um urso branco. Tem uma foto muito conhecida. Que Na verdade, tem um vídeo, um filme. um filme muito O pessoal conhecido, jogando... jogando bola com a cabeça dos Mano, presos. isso é pesadíssimo, Tem um velho. filme mesmo? Tem. Cadê? Não, acho que é um vídeo. E Cadê? tem um livro também, só que o livro não tem vídeo, eu acho. Cara, você Cara, percebe... bandeja, sabe? Bandeja de braço. Você Muito legal. percebe o quão bizarro é isso, porque você coloca um monte de gente num ambiente. Não vou dizer que todo mundo que entrou lá entrou santo, não. Talvez uns ali entraram já pensando em fazer isso mesmo. Mas, tipo, quantas pessoas que estavam num ambiente propício para aquilo lá literalmente se tornaram animais? Porque você come feito animal, você tem saúde insalubre igual animal, você tem que sobreviver há um o erro tempo todo. biológico no seu discurso. Tá. Aí, quando acontece uma situação assim, as pessoas ali se comportam efetivamente como animais. Talvez nem animais fariam isso. Por instinto, né? Acabou a questão humana, né? Virou Total. muito E aí automático. você espera que só matar essas pessoas ou deixar todo mundo lá dentro vai resolver. Colocar mais gente, prender mais gente vai Então, resolver. eu acho que assim, já arrumando para nossa conclusão. Já. Tudo aqui que a gente está discutindo, na verdade, a gente está basicamente discordando de como é feito a lógica das leis carcerárias no Brasil, de como a gente está prendendo a galera. Porque se a gente faz uma análise ampla, sem entrar em detalhes aqui, a gente coloca um filtro que, na minha percepção, o Brasil basicamente prende pobre. É isso, você não vai ver um rico, ou você pode até ver, mas depois de 6 meses o STF vai lá e tira ele. Ou Não 2 gosto anos. muito dessas generalizações, porque É por realmente... isso que eu falei do momento amplo aqui, sem coloca entrar em ali- muitos detalhes. Coloca ali meio que, literalmente, uma luta de classe, sabe? Que é muito utilizada por esquerdista, por exemplo. Mas Aham. sim, tem uma lógica nisso que você tá falando, porque, por exemplo, existia 1/3 de defensores públicos do que seria o ideal. Sim. Então você percebe que quem não tem dinheiro automaticamente vai ficar preso por um bom tempo, até chegar um defensor público para defender ele. Não tem como. É inviável. Então, sim, tem essa lógica, e principalmente pelo tipo de crime. Você prender por um crime de aí colarinho tem branco o tipo de é crime. muito mais tempo. É difícil você conseguir provar. Agora, você me prender porque eu tô com, sei lá, alguma coisa de droga no bolso é muito mais fácil. É muito mais simples. E quem geralmente vai estar nessa situação, não que rico não use droga, não. É que geralmente ele não vai estar num ambiente que surja esse tipo de pressão, essa prisão ali. É bem mais difícil. E é bom lembrar que tráfico de droga, no caso, qualquer coisa pode se enquadrar como tráfico de droga. É como o juiz quiser. É um crime hediondo. Então, não como, tem fiança. E a pessoa vai se encontrar com quem? Com assassino, com estuprador, naquelas prisões mais pesadas. Não é uma prisão leve pra quem não pagou a... Não há diferenciação de E é prisão. só... né? E o cara entra como um drogado e sai... Não sai, né? Às vezes morre lá. E quando sai, tá um doente, um psicopata literal,
porque ele ficou tanto É, tempo porque a naquela gente nem situação. mencionou, sobretudo no Brasil, a estrutura das prisões, né? Que é daí pronto, Totalmente precária. largada mesmo, assim, Assim, você... banheiro eu acho que lá é um luxo. Não, banheiro é dentro da cela que tu agacha, Tem uma assim. prisão em Porto Alegre que a capacidade, eu acho que era para 2 mil pessoas, tem 6 mil. Cabe O que seis. os agentes penitenciários fizeram? Eles tiraram as portas das celas e deixaram os presos em corredores. Por exemplo, tinha corredores e celas. Uhum. Agora, o que é de cela, na verdade, é todo um corredor e os policiais ficam para fora do corredor. Sim. Aí você percebe, é impossível, mesmo que os caras tivessem totalmente vontade, não, o cara foi para servir mesmo, de conseguir controlar aquela situação. Controlar como? De repente você vê que alguma pessoa não é tão ruim, tá se misturando com uma facção, é impossível você separar esse tipo de coisa num ambiente assim. Tudo acontece lá dentro. E lá sai pior. Lá sai bem pior. Precário. E aí- Conclusão, Edros Miranda. A conclusão é que a solução para isso tá nas nossas instituições. O Adriano Giantrucco fala muito disso, que tipo, todo mundo fala que é questão cultural no Brasil. Não, o problema são instituições. Que instituições? Nosso sistema escolar, a instituição como escola, ela é defasada, ela é um problema, ela cria situações em que a gente aprende a somente obedecer um determinado poder, só que isso nos cria ali uma certa vontade de rebelião. Você não pensa, você só obedece. Cria também o problema de instituição, Estado pressionando na liberdade econômica. Cara, não estou justificando, não justifica ninguém cometer crime porque não tem oportunidade. Só que, inevitavelmente, pessoas que não têm oportunidade, se não tiver nenhuma, ela vai optar pelo crime em algum momento. Ela tá errada? Ela tá errada? Ela tá errada? Tá, com certeza ela tá errada. Só que a questão, de novo, a gente quer solucionar o problema, então o ideal seria que tivessem mais oportunidades. Só que a mais oportunidade que um monte de gente acha é o governo chegar e dar dinheiro para criar posto de trabalho. Estado não cria posto de trabalho. Você quer melhorar isso? Dá liberdade econômica para a população. O cara que quer vender ali o amendoinzinho dele na rua, ele possa vender e não ser preso ou não ser roubado pelo fiscal. Levado pelo fiscal. Levado né? pelo Aqui, ó. fiscal, uma coisa simples. Noruega, Suécia, você quer morar na Noruega ou Suécia? Eles fazem isso. Eles literalmente fizeram reformas, que as pessoas tiveram oportunidade, além de reformas educacionais, que as pessoas simplesmente não têm por que roubar. As pessoas roubam porque não tem. No Brasil, isso é comum, mas lá eles têm muita coisa. Por quê? Porque eles têm dinheiro, porque eles têm emprego, porque eles... Agora, só finalizar ali para... Eles têm. Eles têm opção. A grande questão é opção. Se você não tiver opção, você vai inevitavelmente ir para o crime. E aí junta todas as nossas instituições falidas. Você vai chegar no judiciário, que vai levar muito tempo para julgar. Você vai chegar na defensoria pública, que não vai ter como te defender. Aí você vai chegar na cadeia, que tá tudo corrupto, porque tem muita gente, porque é insalubre, porque tem instituições criminosas que abrigam quanto muitas pessoas lá fora desabrigaram essa pessoa. Então o cara vai ver ali uma proteção no crime organizado. Você vê que é todo um ambiente preparado para que não funcione. E aí, se você simplesmente sair prendendo pessoas sem pensar, bom, vamos dar um passo para trás e tentar evitar que essa pessoa queira Entra nesse ciclo, entre né? nesse ciclo, é o melhor do que ficar construindo cadeia, que nem o Vitor falou. Construir cadeia não vai resolver. E também só construir escola não resolve, tá? Tem gente que acha que você dar livro e construir escola resolveu o problema do mundo. Não, não é por falta de escola, é por falta de um ambiente decente, instituições que funcionem. Uma posição conservadora, digamos assim. Pode ser. É isso, senhoras e senhores. Dá tchau. Você tem mais alguma coisa pra falar? Pode falar. Não, basicamente eu queria concordar com tudo que o Edson falou e pro pessoal que às vezes se esquece de questionar sobre a questão da... Vamos questionar tudo. Lembrar aquela frase do filme Código de Conduta. Hoje em dia a justiça não é mais o que é certo e errado. A justiça hoje em dia é só uma linha de montagem. Acabou. Ficou Fordismo. É só isso. É só uma linha Entendi. de montagem que vai, o que tem, você monta, acabou. Não tem mais debate. Editor. Só isso. Eu concordo com todos vocês. É igual, tem que falar, é igual. É igual. Eu quero que esse episódio acabe logo. Não porque ele foi ruim, eu gostei, mas porque Tá deu dando pau aí no muito sistema. problema. E já a gente pede desculpa a galera que tá escutando esse programa. E Vai... Aí o bagulho parou de gravar na hora que eu tô falando, enfim. E é isso. Vai ter uns cortes meio zoado, né? Porque eu vou ter que juntar, Mas mas... perdoa. Foi Por que isso não aí. põe esse aviso no começo? Porque no final é Eu mesmo. ponho... Tchau.
Dá tchau, Edwards. Galera, aquele abraço. Se alguém quiser me seguir no Instagram, @eu_edwardsmiranda e no YouTube sem Economic Dá tchau, galera. No próximo episódio não terá isso. Tchau, meu nome é Daniel Jeremy. Jeremy e você escutou mais um episódio do Pra